Hello! Titia voltou, minha gente. Olha só que interessante. Eu fiz aí a leitura de um texto, né, do Vital, de abril de 2021. O que você precisa saber vai chegar até você. E num dado momento eu disse assim, o pior já passou. Eu sentia que o pior já tinha passado e o Vital, né, vem com essa última frase praticamente aí desse áudio. Confia, você já passou tudo o que tinha que passar. Então são essas sincronicidades ou essa sintonia, né? São esses os sinais que muitas vezes a gente não observa, embora quem está nessa jornada percebe muitos sinais hoje, né? Mas vamos lá, muitos ainda temem a luz, né? Eu sempre fui cismada com essa palavra temer. Fulano teme a Deus, é preciso temer a Deus, não sei o que, temer a Deus. Como é que você teme o amor? Ou alguém que te ama, ou a quem você ama? Essa ideia sempre foi muito contraditória na minha mente, mesmo tão jovem. E eu não sei se isso também não é fruto de tantas distorções que nós vivemos, tantas manipulações, temer o que é bom, porque muitas pessoas têm medo do que é bom. Tem medo de... tem gente que tem medo de ser feliz, já começa por aí. Tem medo de ser bem-sucedido, tem medo de amar, tem medo de ser amado, tem medo de tudo que é bom. Olha que tranqueirada isso. É ou não é? É óbvio que não é esse, né? Não é essa a vertente desse vídeo, mas não deixa de ser uma reflexão também. Nós fomos meio que condicionados a temer o que é bom. E você sair desta caixa é um grande desafio, como é um desafio sair de tantas outras. Mas é através de conteúdos, né, e reflexões que a gente acaba percebendo isso. E nessa percepção a gente começa a... Peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui que não está muito certa. Mas enfim, é óbvio que existe uma parcela, independente de números, né? Hoje eu tenho minhas ressalvas com certos números, 1/3, 2/3, o que seja, porque se eu acredito que a maior parte da humanidade é boa e o que leva as pessoas a ascensionar é a frequência, eu acredito que é a maioria que vai ascensionar. Posso estar enganada, mas eu acredito que seja. Mas tem quem não queira, porque tem gente que realmente se compraz no mal. Ponto. E entender isso também libera um peso. Porque se a responsabilidade que nós temos é conosco, e é o que a grande maioria não entende, e insiste em querer salvar o outro, eu nunca vi isso, ascensionar o outro, a historinha lá das 4 almas, eu não consigo entender essa dinâmica. Para que isso? É por solidariedade ou é por ego? Se todo mundo um dia vai voltar à casa do Pai, a gente precisa respeitar isso, porque cada um tem o seu tempo. Agora veja, aquilo que eu sempre digo, você pode ser uma inspiração para as pessoas. Mas quando você é uma inspiração, você não está preocupado em ser isso. Você simplesmente é. Quantas vezes vocês já me ouviram aqui repetir? Seja você mesmo e faça o seu melhor. Porque para mim não existe outro caminho. Se existe, talvez até exista. Para mim, Márcia, para mim não existe. Porque ser você mesmo é acessar a sua essência. Ponto. Fazer o seu melhor é consequência de ser você mesmo. É algo natural. E outra coisa, para mim, intenção é determinante. Tem um ditado que diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Eu nunca entendi esse ditado também. Aliás, tem um monte de ditados por aí, pelo pai.
É uma coisa tão fora de esquadro usar essa palavra. Não, de boas intenções o inferno não está cheio, não. Senão não seria inferno. Tem um texto falando nisso, não tem nada a ver com o que eu vou dizer, né, com o que eu disse, mas tem um texto. Espera só um pouquinho, gente. Eu achei um texto aqui que eu vou ler para vocês. É curtinho, tá? Falando dessa questão de inferno. Certa vez perguntei para o Ramesh, um de meus mestres na Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogadas em um copo d'água? Ele simplesmente sorriu e me contou uma história. A história é essa. Era um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo lhe falou para ir ao céu. Um homem tão bondoso quanto ele só poderia ir para o paraíso, ir para o céu. Peraí, gente, volta, desculpa. Quando morreu, todo mundo lhe falou para ir ao céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi lá. Naquela época, o céu ainda não havia passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem. A moça que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou para ir ao inferno. E no inferno, ninguém exige crachá nem convite, qualquer um que chega é convidado a entrar. O sujeito entrou e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chega furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, Pedro pergunta do que se trata. Um transtornado Lúcifer responde: você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está me desmoralizando. Chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. O inferno não é lugar para isso. Por favor, traga esse sujeito para cá. Quando Ramesh terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e me disse: viva com tanto amor no coração, que se por engano você for para o inferno, o próprio demônio lhe trará de volta ao paraíso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque intenção é sim, para mim, o que existe de mais importante. Se você tem verdadeira intenção no bem, não importa se a sua ação não foi de todo bem sucedida ou não foi aquilo que você idealizou que seria. Às vezes a gente tem boa intenção em fazer as coisas, mas elas não saem necessariamente da forma que a gente imaginou. Não importa. Importa o que você intencionou, porque intenção é do coração. Quem é a bússola? O que é que realmente conta hoje em dia? Mais uma vez eu digo aqui, a mente, ela é importantíssima, desde que ela seja serva da alma, do coração, e não o contrário. Então, a intenção no bem sempre vai ser um caminho de encontro com a ascensão. Não há o que se temer quando se caminha pela senda do bem. Não dá para comparar o bem que eu faço com o bem que você faz, o bem que o outro faz. Cada um, veja, esse texto falou de linhas de tempo individuais, assim como planos de almas individuais que convergem dentro de um plano de alma coletivo, essas linhas de tempo convergem dentro de uma linha de tempo coletiva. Mas você escolhe a sua linha de tempo como você escolhe o seu plano de alma. Por isso que você não deve, né, insistir em querer salvar ou orientar ou o que seja com outra pessoa. Se ela não está no tempo de ouvir isso, ela não vai ouvir. E está tudo bem. Se a gente consegue entender que está tudo bem, 50% do problema está resolvido.
É claro que a gente torce, né, e deseja que todos alcancem uma vida melhor, um mundo melhor, a ascensão. Mas se a pessoa não quer, minha gente, vai fazer o quê? Ele deu um exemplo aqui da coisa da professora, né? Que explica a matéria, parte da sala aprende, outra parte não, ela muda, né? O método de explicar e outra parte. Eu realmente vejo as coisas acontecendo dessa forma. Muito tem sido explicado de várias formas para a humanidade. Alguns entendem, outros não. Dali a pouco vem outro tipo de informação. Aquela turma que não tinha entendido uma parte entende, outra não. Tem gente que não quer entender, não quer acessar, não quer saber. E se ela vibra nos pilares da ascensão, isso não faz a menor diferença. Ou faz? Quantas pessoas estão se perdendo no meio do caminho? Porque tem certeza absoluta que vão ascensionar. Isso é muito perigoso, porque ninguém tem garantia nenhuma de ascensionar. É claro que pessoas que estão na busca, que acessam esses conteúdos, que fazem o seu trabalho, né, de reflexão, de melhoria interna, que é o que conta de verdade, estão se direcionando, né, para a quinta dimensão, mas não tem garantia não, viu, gente? Não é assim que a coisa funciona, não. Né, muitas vezes, né, se agarrando aí no fato de canalizarem os popstars da espiritualidade, lê do engano, né? Por isso que eu falo tanto dos créditos. De nada vale crédito se a mensagem não for absorvida. Aliás, se a mensagem não for observada antes de tudo. Porque tem muita mensagem assinada por grandes nomes da espiritualidade, onde as entrelinhas estão encraqueladas de tranqueiras. E aí, como é que faz? Eu posso sentar aqui, escrever um monte de bobagens, eu já disse isso, escrever um monte de bobagens, assinar como Sananda, ler para vocês, e aí? Eu não estou dizendo que as pessoas não canalizam. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter cuidado, especialmente nessa altura do campeonato, até porque cada dia que passa fica mais claro que não é fora, é dentro. E eu digo mais, para a grande maioria, eu acredito que o que precisava ser acessado externamente já foi. É colocar essa bagagem para funcionar. Ele usou aqui um termo, deixa eu ver se eu acho. Não sabemos o que aprendemos em vidas passadas. É como se essa bagagem estivesse guardada, sabe aqueles guarda-volumes de supermercado, lojas? Achei batutinha essa comparação. Uma hora esse guarda-volumes vai ser aberto e a gente vai acessar. Aprender é sempre importante, buscar é sempre importante, mas a gente não pode, nessa altura do campeonato, descartar e desqualificar a nossa bagagem. Quantas vezes eu já disse aqui, né? Vocês já devem ter vivido situações em que vocês ouvem certas informações e vocês falam assim, não, mas eu já sabia disso aí. Sobe a plaquinha do eu sabia. Eu sabia. É claro que sabia. Você sabe muitas coisas. Eu sei muitas coisas. Sabemos muitas coisas. O problema é que a gente não confia, né? Uxe, Maria. E podem observar que cada vez mais nós estamos sendo levados a este movimento interno e de confiar naquilo que se sente. Essa coisa da missão, não posso deixar de falar também, porque é uma questão muito recorrente, né? As pessoas, a minha missão, a minha missão, a minha missão, tá aí.
A sua missão é você. Uma vez eu li um texto que falava disso, né? A sua missão é curar-se. Curar-se para que você... A sua missão é você estar bem até para que você tenha condições de ajudar os demais. Não adianta, se você não estiver bem, eu não estou dizendo que estar bem é estar 100%, mas é estar bem consigo, com as suas questões, lidando com elas com coragem. Veja, muitas vezes a gente se acha incapaz, vou usar esta palavra, de lidar com as nossas questões e a gente tenta, escorrega, cai, para, continua, levanta, vai mais um pouquinho, aprende. Tem gente que acha que este movimento não é suficiente e pensa assim, poxa, eu não consigo. Como não consegue? Conversei hoje com uma pessoa sobre isso. Consegue sim. A partir do momento que você não desiste, você consegue. Porque muitos estão desistindo. Quantos desistiram ao longo do caminho? E isso não é uma crítica, é uma constatação. Se você persiste em entender, em aprender, em receber, mas acima de tudo em se melhorar, você está no caminho. Como, né? Não precisa ser santo, não precisa perfeição, não precisa nota 10. Mas precisa que esse caminho seja vivido com o desejo e o trabalho pela melhoria interna. Todos os dias, aquela velha frase, hoje eu sou um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E eu me proponho a ser cada dia um pouquinho melhor. Só por hoje, né? Como diz os preceitos do Reiki, só por hoje eu sou melhor. Só por hoje eu sou mais tolerante, só por hoje eu sou mais calmo, só por hoje eu sou grato, só por hoje. Porque é tudo que a gente tem. Mas se a gente faz isso todos os dias, a gente se melhora consideravelmente. Há uma coisa aqui que não dá para também não tocar. Não vou tocar, obviamente, bem superficialmente, porque vocês já sabem qual é a minha opinião a respeito disso. Esse respeito com os demais reinos, sem o respeito ao reino hominal, é hipocrisia. E que me desculpe quem se sentir ofendido. Tudo merece respeito. Tudo e todos, incluindo os humanos. E aí eu reforço aquilo que eu disse no começo e eu digo sempre. A maior parte da humanidade é boa. Se existem os curvas de rio, felizmente faz parte do processo de dualidade. Processo esse, né, que caminha para o grande finale, afinal de contas a Terra, com humanidade ou sem ela, já está na quinta dimensão. Cabe a nós, humanidade, fazer a sua parte individualmente para alcançar esta quinta dimensão. E como eu já disse, muitas pessoas já vibram em quinta dimensão, em muitos momentos, né? Teve um áudio do Vital aí que ele falou que tem gente que já vibra até em sexta, em sétima. Senão isso aqui já tinha virado poeira, minha gente. Há muito tempo atrás. Oportunidade para destruir esse planeta, de fato, não faltou. Quando ele falou dessa questão da remoção aí das entidades, né, dos cabeças no plano astral, e os que ficam aqui, estão aí se debatendo, é só olhar e ver. Aí eu não tenho como não me recordar dos livros do Robson Pinheiro, O Partido, A Quadrilha, e eu sempre esqueço o nome de um livro. Mas tem um determinado trecho lá, alguns, né? Mas tem um determinado trecho de um desses livros em que ele descreve claramente este processo que o Vital falou aqui. Desses seres de comando, né? Inclusive ele usa um exemplo, um dos exemplos que ele usa no livro é justamente, né, Ruth e Raquel, vamos dizer assim.
O momento em que em sono, né, em estado de sono, em desdobramento, ele é levado para um dos reinos abissais para receber as ordens, para executar aquilo que eles projetam, né? E, então, para quem acha que é fantasia, a coisa é bem séria. Inclusive, como o Vital já falou, apesar da remoção desses, né, que eram as vozes de comando, os que estão aqui estão com o backup rodando, né, o backup das sombras rodando. Mas isso vai ser desmantelado de um jeito ou de outro. Aliás, já está sendo, né, minha gente? Não é possível que a gente olhe para tudo isso que está acontecendo e não perceba que é exatamente essa exposição toda que está trazendo aos olhos do mundo as verdades. Mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitos não se interessem, mesmo que muitos nem se deem conta. Está aí. Eu sempre disse, a verdade é para todos, nem todos para a verdade. A luz é para todos, nem todos para a luz, pelo menos momentaneamente. Sempre aconteceram atrocidades e a gente tinha uma leve desconfiança de algumas coisas. Hoje a gente tem certeza. E tudo que está aí nada mais é do que a exposição e precisa ser exposto. Por mais que canse e esgote, e nós estamos cansados sim, e muitos de nós esgotados, a gente sabe que precisa ser assim. Até porque é uma oportunidade das pessoas verem. Não existem aí aquilo que se chama, né, que se diz despertáveis? Então, essa turminha precisa acessar essas informações. E é o que eu falei nesse outro texto que eu fiz do Vital. Não faz sentido as pessoas estarem manipuladas, totalmente escravas do sistema, né, a nível mental. Como que elas vão decidir alguma coisa, se elas não têm essa liberdade? Então tem muito mais coisa envolvendo todas essas questões do que a gente possa imaginar. Tem muita coisa, gente, que a gente nem imagina que acontece. Por isso que eu falo, a gente não sabe de nada. Não sabemos de nada mesmo. O que a gente sabe, ó, não é nem pontinha de iceberg. Não dá acho que não dá nem para mensurar o que de fato a gente sabe. É muito pouco. Na quarta-feira o Vital fez aquele vídeo, texto, falando da força do coletivo, né? E aqui ele reforça mais uma vez essa questão de a gente manter a frequência justamente para colaborar com o planeta. Então eu acho que é importante, é válido reforçar isso, porque de tanto nos fazerem nos sentirmos menores ou pequenos, a gente tem uma dificuldade danada de acreditar que realmente possa colaborar com o planeta. E pode, nós podemos. Mais uma vez, pela intenção, pela energia amorosa, pelo trabalho das frequências, né? Não abastecer esse bifezão de trevosos, né? Se retirar do posto de marmitinha de trevoso é muito importante, gente. O tempo se acelerou, a gente sabe disso, e não dá mais tempo de perder tempo com aquilo que não vale a nossa energia ou a nossa atenção. Poupar a nossa energia é uma questão até de inteligência. Até porque nós seremos chamados a muito trabalho, né? Para quem ainda tem essa questão da missão, né? Eu acho que eu ia falar de missão e acabei até esquecendo. Aí me cortei no meio, que eu falei que é uma questão recorrente a missão, mas a sua missão, antes de tudo, é cuidar de si para que você... Ah, não, eu falei. Para que você tenha condições de cuidar do outro. E missão não pode ser preocupação, meu povo. Não pode ser preocupação. Por isso que eu falo que quando você vive na intenção do bem, você não tem o que temer.
parece que missão virou meio que uma obsessão para algumas pessoas. Eu percebo isso. Cuida de você, faça por você, se melhore. E sempre faça, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Há tantas formas, né, de se fazer o bem, sem olhar a quem. Todos os dias, quando a gente acorda, é aquilo, né? A gente recebe uma página em branco. Mesmo que nós tenhamos um plano de alma, onde muitas coisas já foram escritas, mas quando você acorda, você não sabe qual é o teu plano. E você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Você não sabe quem vai cruzar o seu caminho. Você não sabe quais são as oportunidades que a vida vai te trazer para você exercitar exatamente as virtudes da alma. Então, sempre que você tiver oportunidade, faça. E quem anda de fato no caminho do bem não está interessado em holofotes ou aplausos, em ter o seu ego massageado, porque o importante é realmente o doar-se. Porque quem doa é quem mais recebe. Você estar na posição de poder fazer pelo outro, doar para o outro, já te coloca numa posição privilegiada. Naturalmente privilegiada, no meu entendimento. Mas para isso você não precisa se colocar em segundo plano. É isso que a gente precisa entender. Essa questão de egoísmo, ele usou também uma frase que eu gostei. Egoísta é aquele que tem e não dá para ninguém, ou tira do outro para não utilizar. É uma definição simples, claro, mas que dá um entendimento, porque muita gente, eu conversei com muita gente ao longo dos tempos que falava dessa coisa da dificuldade de se colocar em primeiro lugar porque se sentia egoísta. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E é o que nós precisamos desenvolver até para sair das armadilhas do sistema. Porque foi para isso que eles nos conduziram, para que a gente sempre se depreciasse. É o movimento de retorno que a gente faz agora. E aquele que descobre o que é, descobre sua própria luz. E se descobre sua própria luz, com certeza não tem o que temer. Os destinos da Terra já foram traçados. Nós, como seres humanos, temos condições de colaborar, sim. O Vital falou aqui da Aliança da Terra. É óbvio que esse grupo está atuando fortemente para libertar a humanidade do comando, né, desses seres trevosos que ainda estão aqui na terceira dimensão. Mas eu sempre disse uma coisa também. O que cabe à humanidade, cabe à humanidade fazer. E nós podemos sim, vamos dizer, interferir no tempo, não no plano da Terra, mas no tempo sim. E se cada um de nós tiver a consciência de entender que tudo o que está acontecendo é parte de um plano divino, nós somos parte deste plano, que tudo corre dentro daquilo que foi programado, que ninguém vai passar pelo que não precisa passar, que ninguém vai pagar pela escolha dos outros, que ninguém pode interferir no seu plano de alma. Se a gente entender isso, a gente consegue colaborar e muito para que essa ascensão, ou para que essa finalização de toda essa etapa tão desafiadora se acelere. Porque naturalmente muita coisa já foi acelerada, que a gente possa fazer a nossa parte. Não há por que temer o que é bom, não há por que temer a luz. Certo, minha gente? Tá, então esses, né, os comentários sobre esse áudio do Vital, mais esse áudio do Vital. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Que
Deus abençoe a todos vocês. Um abração para você, Vital. Gratidão por mais esse conteúdo, mais essa orientação. Que Deus continue a te abençoar também. E a vocês, meu carinho, minha gratidão. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Amanhã eu volto com mais um conteúdo para vocês. Até amanhã, minha gente.